Queridos amigos, queridas amigas, vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro Garimpo de Amor, tratando da afetividade, falando sobre o sentimento do amor, suas matizes, os desafios da vida afetiva, tudo isso que nós nos deparamos no cotidiano e que nos traz um caminho bem complexo para ser trilhado, entendido, interpretado. Vamos, desde já, nos preparando para a nossa reflexão. É sempre comum que alguém esteja entrando pela primeira vez nesta live para participar desse trabalho que nós desenvolvemos toda terça-feira. Esse trabalho trata da discussão dos textos de Joana de Ângeles, onde aqui nós vamos levantando questões, apresentando a mensagem espírita, o pensamento de Jesus, para que cada um possa absorver aquilo que lhe toca, aquilo que lhe é necessário, aquilo que pode se tornar um caminho, uma inspiração, ou um amparo, uma força para que enfrentemos as dificuldades do cotidiano. Então, vamos nos equipando através da mente sintonizada com o bem. Vamos elevando o nosso pensamento ao Criador. Vamos agora entrar em contato com Deus, o nosso Pai. Um contato que pode ser mais profundo. Tá bom? Deus está sempre presente, nós estamos sempre chamando por Deus, mas precisamos exercitar uma maior conexão com Ele. Então, daí de onde vocês estão, exerçam essa conexão com o nosso Pai. As nossas vidas estão marcadas por muitos desafios. Nós não temos uma total condição moral de enfrentar tudo e dar conta. Falta-nos maturidade muitas vezes. Falta-nos um nível de fé mais elevado. Falta-nos a coragem que a fé, por sua vez, imprime em nós. Às vezes também falta conhecimento ou entendimento dos acontecimentos que surgem a todo momento. É por isso que nós precisamos manter essa conexão com o Pai. Vem de Deus a inspiração e tudo aquilo que a gente precisa para atravessar tudo o que vivenciamos, desde o mais complexo ao mais simples. Precisamos todos os dias estarmos nos fortalecendo com Deus para enfrentar um dia que é sempre novo. Não está nada escrito, não está nada agendado pelo Criador ali naquele momento, na nossa visão, que nos garanta como será esse dia. Por isso que é importante nos precatar com momentos dessa natureza. Nesse momento que nós estamos aqui, vamos fortalecer as nossas almas para continuar vivendo cada vez melhor. Quanto mais o espírito evolui, se esclarece, ele se desperta. E quanto mais o espírito desperta, mais condições ele tem de manejar a sua vida. Não podemos deter a nossa vida em um pequeno saber. Estamos o tempo todo tendo que aprender. Aquilo que a gente diz assim, mas eu já sei sobre isso. Bem, essa é a primeira etapa, não é? Você já sabe. Agora a questão é aplicar. Se você já sabe e não aplica, melhor fortalecer o saber. Melhor ouvir novamente, repetir o conteúdo, porque se ele não está sendo aplicado, é que o saber não foi internalizado.
Ele pode estar registrado no intelecto, na memória, mas ele ainda não lhe conduz para uma mudança efetiva de comportamento. Então, se você percebe que muitas coisas você já sabe, mas não as pratica, é necessário continuar falando sobre o assunto para entrar em um nível de despertamento onde a gente ceda a essa verdade que nos chega, abrindo o espaço interior para que ela entre e comece a comandar o nosso comportamento. Às vezes, há uma fuga psicológica no saber. As pessoas tentam ou fogem do saber, porque isso lhes convida a um lugar de responsabilidade. Mas se ela não tiver responsabilidade com a própria vida, se ela não entender o processo da vida e do viver, o que ela precisa entender ou não, me diga como ela vai se ajustar. Caminhando cega, a esmo, ousando, arriscando. Não, né? Nós precisamos de segurança. Nos confere uma responsabilidade, sim, o saber, mas também nos dá um maior discernimento, para que a gente erre menos e acerte mais. E você sabe o que acontece quando a gente erra menos, não é? Quando a gente erra menos, a gente cria menos, nós vamos criando menos débitos, menos karmas, para não surgirem em forma de sofrimento lá na frente, tá bom? Então, o que é importante em mais uma noite, fixe seu pensamento em Deus. Eleva teu pensamento a Jesus. O mestre nunca deixa de ensinar. E nessa oportunidade, certamente, ele vai novamente nos ensinar muitas coisas. Se conecte com o seu anjo da guarda. Esse espírito que poucos lembram, a não ser quando está em apuros. Mas ele que anda conosco o tempo todo, nos vigiando, a gente não dá a devida atenção. Então, é hora de fazer, de criar essa relação com o seu anjo da guarda. Ele está presente, porque você está aqui em busca de algo de ordem espiritual. Assim nós entendemos. E assim eles esperam. Nós entramos aqui, estamos vinculados aqui, porque nós queremos melhorar a nossa vida espiritual. Se nós entrarmos em uma live, como nesse caso aqui, em busca de solução em relação a alguma questão material, nenhum problema. Mas, à medida que nós vamos mergulhando nessa relação com Deus, nós vamos compreendendo o que Ele nos disse através de Jesus. Buscai primeiramente a Deus, e tudo lhe será acrescentado. Então vamos manter essa conexão aqui para que o estudo da noite possa nos levar a manejos novos e dando continuidade, claro, à nossa autotransformação. Dito isso, vamos fazer a nossa prece para nos preparar para essas reflexões. Vamos sintonizar nosso pensamento em Deus, o nosso Pai Todo-Poderoso, inteligência suprema do universo. Senhor, nós nos reunimos aqui mais uma vez. O nosso desejo foi de estar aqui para buscar talvez alento, esclarecimento, força, paz. É uma forma de pedirmos, Senhor. É uma forma de pedir a Ti o que falta em nossos corações, em nossas almas. A nossa carência é gigante e só o Senhor pode preencher-nos nos vazios que carregamos. Jesus, adentre os nossos lares, visita
as nossas casas. Alcance a minha família, os meus entes amados, toda a humanidade, e nos acolha. Bons espíritos, guias espirituais que nos assessoram, anjo bom da guarda, nos proteja, para que esse momento seja um momento de contato íntimo com o Criador. E assim, tenhamos condições de receber as vibrações que nesse momento já caem sobre nós, no momento em que nos disponibilizamos para entrar em contato contigo. Envolva-nos em tua paz hoje e sempre. Que assim seja. No mês de dezembro, janeiro e fevereiro, nós estaremos discutindo este livro Garimpo de Amor, que fala, né, das matizes, né, do amor, do sentimento, da afetividade. É psicografado por Joana de Ângeles. E hoje, seguindo o nosso roteiro, nós vamos falar sobre um assunto muito atual, muito novo, né? Que é amar a si mesmo. Vocês podem estar perguntando, assunto novo? Como assim? É novíssimo, saído do forno faz muito pouco tempo. Agora, quer um assunto velho? Um assunto que a gente sempre discutia é o ser amado. Este é um assunto bem velho, que a criatura, desde os seus primeiros movimentos ou investimentos afetivos, ela começou a desenvolver. Na sua imaturidade, ela foi em busca do outro. Ela começou a se deixar no momento em que o outro lhe surgiu. E ela começa fazendo um movimento em direção do outro, buscando tudo que o outro pudesse lhe ofertar. Então, ela não compreendeu, no início do seu processo evolutivo, que havia uma primeira etapa que ajudaria muito ela nos relacionamentos afetivos ao longo das inúmeras reencarnações. Essa primeira etapa seria a construção do amor para si mesmo. Como havia muita imaturidade e muita carência, o indivíduo saltou essa etapa e foi em busca do amor do outro. A partir disso, uma grande busca se fez. E claro, se eu me abandono para buscar o afeto do outro, naturalmente o indivíduo foi criando uma ideia de que o outro poderia lhe tornar feliz ou lhe fazer feliz. É por isso que a gente sempre escuta, ou já escutou muito isso, né? Mas deve se escutar muito ainda, daquela pessoa que diz, eu quero encontrar alguém para me fazer feliz. Não vai encontrar nunca. Por quê, Arius? Porque você está jogando essa praga. Não é praga. É porque Deus não dotou ninguém com esta capacidade de tornar outrem feliz. Isto, graças a Deus, só nós mesmos podemos fazer. Então, só você pode tornar-se feliz. E pleno, digo mais, e pleno. Então, só que até entendermos isso, nós precisaríamos e precisaremos de várias experiências afetivas para desenvolver esse sentimento que sai de nós e vai para o outro. Por mais que ainda exista, por ordem do egoísmo, essa necessidade de mais ter do que ofertar. Não importa. E isso faz parte do processo evolutivo. Nós temos que estagiar
em vários encontros afetivos de toda ordem, até entendendo que sem a diretriz do alto amor, eu realmente não vou me realizar. Porque esse amor que eu recebo é do outro, né? Então, se o outro sai, ele leva o que é dele, não fica impregnado em nós. Por isso que abre uma falta, e essa falta vai ser enorme, de acordo à ausência de alto amor. Se eu não me amo verdadeiramente, se eu não cultivo esse sentimento para comigo, há em mim então um grande vazio, uma grande carência que parte com sofreguidão em busca de alguém que venha fazer esse trabalho, de me encher de afeto, de me fazer me sentir amado, querido. E se nós formos perceber, nós ficamos aí meio que reféns de um outro, porque ficamos à espera desse outro. Quando é que o meu grande amor vai chegar? Tudo isso também foi romantizado em alguns períodos. Esse amor romantizado. Então é sempre alguém esperando um grande amor que chegaria, arrebataria seu coração e levaria esta pessoa para uma relação de infinitas felicidades. Não que isso não possa acontecer, mas não com esse formato, tá? Eu esperando a pessoa certa aparecer. Não tem pessoa certa. Essa busca da pessoa certa é discurso do ego. É o ego que está querendo alguém igual a ele, que seja como ele, que atenda o que ele quer, o que ele gosta. Não vai achar nunca, porque Deus, na sua infinita sabedoria, fez-nos seres singulares. Igual a você que está aí me assistindo, igual a você no universo, não tem igual. Deus não fez cópias. Um motivo não é para você se amar. Não há ninguém no mundo, no universo, igual a você. Você é único. Deus fez-lhe um ser singular. Então veja só. Então, se eu saio do contexto, eu farei falta. Por quê? Porque igual a mim, não tem. Deus não copiou. E muito menos fez alguém para nós. A gente já discutiu sobre isso, né? Mas é bom sempre falar para a gente ir quebrando essas ideias, essas crenças de alma gêmea. Não fez, tá? Então, se você viu alguém, parece comigo, se afinou comigo, tem tudo a ver comigo, certo? Pode haver aí uma grande afinidade. Mas não significa que ela foi feita para você. Esta é minha alma gêmea que eu tinha que achar. Não, talvez é uma pessoa que você construiu muita afinidade em outras existências e agora reencontra e as coisas vão dando certo, vão fluindo e eis que você está com uma pessoa que lhe compreende e que lhe é agradável viver ao lado, não é? Isso quando se constata no decorrer da relação, né? Porque às vezes a gente a pessoa encontra um príncipe ou uma princesa e depois no decorrer da relação vira um sapo, não é? Mas enfim, alto amor. A pergunta que eu lanço para você: você verdadeiramente se ama? Responda isso para você. Mas Arilson, eu me amo. Tá, lembra que eu falei na live passada que um dos pontos principais que marcaria um grande amor a si mesmo na criatura é quando ela valorizasse mais a vida espiritual do que a material. Bem, esse patamar aqui a gente ainda não chegou. Estamos trabalhando, não é? Mas essa é a finalidade. Dê cada vez mais importância à sua vida espiritual,
porque ela é a essencial. Tratando dela, você trata de si espírito e não de si corpo que morre. Não é? Então esse é um movimento que a gente vai desenvolvendo para o alto amor. Então eu tenho uma religião, ou eu tenho um envolvimento espiritual de qualquer ordem. Altamar-se, nesse quesito, é dar valor a isso. Não deixar de participar das suas reuniões. Não deixar de ler o seu livro que fale das coisas espirituais. Não deixar de fazer suas preces ou sua meditação, seja lá o que for, contanto que seja a construção da sua relação com a sua espiritualidade. Esse é um ponto de quem se ama. Não coloca a vida material ou vai trabalhando para não colocar, né? Porque às vezes os compromissos materiais levam muitas pessoas a abandonar a vida espiritual. E já repararam que há muitas coisas materiais que a gente faz de tudo para participar? Porque tem um ganho, não é? Imediato, ou um ganho material. Mas quando são as coisas espirituais que demoram, que requer esforço nosso, ou eu esqueci da live, ou menino, eu perdi isso, ou hoje eu não vou no centro porque a gente tem que estar pensando. Eu me amo, então eu preciso cuidar de mim. E mim não é o corpo, é o espírito. E quanto mais eu me espiritualizo, melhor vivo, melhor me relaciono, melhor entendo viver, melhor entendo as pessoas, mais protegido fico, mais iluminado, mais próximo dos bons espíritos, com maior lucidez, com maior proteção. Olha o tanto de ganho. Então, se espiritualizar nunca foi uma segunda opção. Será sempre a primeira ação que o indivíduo deve seguir, se ele realmente está desenvolvendo o amor a si mesmo. Tá bom? O amor a si mesmo. Começa por aí. Então, como a gente estava falando, o indivíduo faz esse movimento de busca do amor do outro. A gente quer ser amado. E esta crença, e essa busca, e essa carência deteu a nossa relação conosco. Então, quando se fala de alto amor hoje, parece um discurso ainda muito vago. Porque, para eu gostar de mim, eu preciso começar com alguns movimentos internos. Querem ver? Olha só. Alto amor, antes de ser um cuidar do cabelo, cuidar do corpo, vestir uma roupa bonita, sair para um lugar para se divertir, ou se alimentar de forma saudável, dormir bem, antes de tudo isso, existem ações extremamente importantes que definirão o resto. Começando pelo pensamento. Bem, você se ama? Olha, eu acho que eu me amo. Vamos ver? Tá. Se eu não me amo, eu estou trabalhando para isso. Então vamos ver como é que está o seu trabalho. Tá. Pensamento. Quantos pensamentos negativos você tem durante o dia? Claro que você não vai saber a conta. Mas a frequência de pensamentos negativos, pessimistas, que você alimenta. Começa por aí. Qual o nível e a quantidade de pensamentos otimistas que você mantém? O que mais o seu pensamento formula? Pensamentos negativos ou positivos? Uma coisa simples, não é? No dizer é. Mas quando a gente começa a perceber nosso pensamento, a escolha do que nós pensamos, viu como eu coloquei? A escolha do que nós pensamos nem sempre ganha o que é positivo. Então, se eu me amo, eu preciso regular mais o meu pensamento, eu preciso pensar mais coisas otimistas, saudáveis,
Por quê? Porque isso faz com que eu, espírito, produza uma energia equivalente ao que eu penso. Essa energia não será exalada para o outro. Antes, ela mergulha em meu perispírito, que é o corpo do espírito, e depois alcança o corpo. Se for uma energia saudável, o corpo recebe como remédio, fortalecendo o sistema imunológico, dando saúde às células. Mas se for o contrário, você já está fazendo um processo mental de ferir-se, maltratar-se, manter um pensamento negativo. E aí, quando a gente fala de pensamento negativo, nós não estamos falando daqueles soltos, mas também daqueles que se constroem através de mágoa, de ódio, de ressentimento, de inveja, enfim, de vícios. Tudo que vem daí e se sustenta, eu produzo uma energia equivalente. Então, maltrato o meu corpo e desarmonizo eu espírito vibratoriamente. Atraio, né, entidades equivalentes. Se você ajusta seu pensamento sempre mais para o bem, a tendência é que você atraia mais entidades felizes pela lei de sintonia. E se pensar negativo, você já sabe que tipo de espírito vai se aproximar de você pelo teor do que pensa. Então, isso já é um cuidado que se deve ter. Então, por mais que as pessoas não captem os nossos pensamentos, mas esses pensamentos se nos tornam gritos no mundo espiritual. A mente, ela é um imã. Então, o que ela elabora, ela atrai o que é equivalente ao elaborado. Então, vamos começar esse exercício, não é? Eu me amo, preciso vigiar. De hora em hora eu estou pensando mal de fulano. De hora em hora eu estou pensando que eu não vou conseguir. De hora em hora eu estou achando que a minha vida não presta. De hora em hora eu estou dizendo uma coisa que vai ficando, vai se repetindo, daqui a pouco eu estou me botando para baixo. Daqui a pouco eu começo a praguejar, reclamar, queixar. Daqui a pouco eu começo a criticar. Daqui a pouco eu começo a utilizar a maledicência. Ou seja, toda essa obra foi você que produziu. E como a cada um segundo suas obras, você vai ter que colher. Então como é que você planta espinho para colher? Quem faz isso é quem não se ama. Então, se você quer exercitar o alto amor, comece pelo pensamento. Porque sem perceber, nós estamos plantando muitas doenças e muitos problemas, atraindo muita perturbação, achando que o pensamento não é forte, não tem poder. Né? Que ele é, como diz André Luiz, a maior força do universo, né, que Deus criou, o pensamento. É ele que, olha o pensamento de Deus, quando Deus pensou, tudo aconteceu. Então, vamos começar por aí, tá? Aí a gente vai para outro quesito, o alto amor em relação ao que eu falo. Tá? A fala também está carregada de energia. Então vamos começar a pensar o que a gente fala, costumeiramente. Né? E um dos maiores problemas que nós trazemos no campo da fala são palavras, são frases construídas ou de baixo calão, ou que trazem um tom de maledicência, de humilhação, de escarnecimento, de impropérios lançados, né? Então, a gente precisa entender que tudo que eu falo também é da ordem de uma produção. Cássia Eller canta uma música assim: palavras, apenas palavras pequenas, palavras ao vento, tá? Mas, à luz do Espiritismo, elas não desaparecem com o vento. Não são soltas, não. Elas estão constituídas de energia produzida pelo Espírito que as falou. Então, aquilo que você fala para alguém ressona de alguma forma.
chegará ao outro de alguma forma. Então veja lá o que fala e como fala. Porque às vezes eu posso estar falando uma fala que não representa ofensa, mas a impostação da voz pode estar carregada, sim, de energia pesada e que agride e que alcança o outro. Isso é transgredir a lei de amor. Tudo que a gente faz aqui no pensamento e na fala e que afeta o outro, a gente transgride a lei de amor. Vê como as coisas de Deus são sutis? Não precisa fazer grandes estragos. Nós estamos fazendo estragozinhos o tempo todo. E isso pesa na economia, na justiça divina. Então não é melhor começar a vigiar para diminuir o número de pensamentos negativos, vulgares, perturbadores? Diminuir o que se fala, né? o que se joga para o outro ao ponto de ferir, de maltratar, de criticar? Então, tornar-se feliz, tornar-se verdadeiramente pleno é um trabalho interno. Não precisamos absolutamente de ninguém. Tá? Mas, então, examinar o que se fala. Muito cuidado. Porque as palavras, elas marcam. Elas marcam. Né? Fazem com que a pessoa carregue uma fala por uma vida inteira. Nós que trabalhamos com a psicanálise, nós ouvimos um discurso basicamente extremamente marcado pelo quê? Por falas. Falas de pessoas que nós tínhamos um certo vínculo, um certo respeito, éramos às vezes certas referências e nos falaram algo que marcou tanto que esse discurso ficou aí preso, levando-nos a vários comportamentos, a vários conflitos, sem a gente nem imaginar. Mas foi uma fala mal dita ou maldita. Né? Então, quem se ama, examina a maneira de falar, a hora de falar e como falar. Há pessoas que utilizam do orgulho. O orgulho toma posse e faz com que a nossa fala vire uma metralhadora. Assim, atingindo os defeitos de todo mundo. No desejo de estar ou por cima, ou numa forma de se defender atacando. Você põe a armadilha e cai dentro dela, não é? Se você tem consciência tranquila de que você anda bem, não será eu que vou gastar a voz para me defender. Eu já tenho Deus e a justiça divina para fazer o trabalho. E como diz André Luiz, o meu comportamento ser-me-á advogado onde eu pisar, onde eu for. Então, tem uma historinha de um sábio que está escutando um homem inteligente falar, querendo falar para o sábio o que era verdade, o que era a verdade. E falando, e o sábio olhou para ele e disse, olha, eu não consigo ouvir o que você fala, porque o que você é troveja muito mais alto. Então, às vezes o silêncio se nos torna a melhor técnica para quebrar muitas intrigas, muitas perturbações, para evitar que de nós saia falas que venham ferir, e ao ferir, teremos que voltar para reparar. Ou volta em outra existência, ou quita nessa mesma. Então o Evangelho de Jesus está aí nos mostrando isso. O mal não é o que entra na boca do homem, é o que sai. Então, Jesus convida-nos a vigiar as nascentes do coração. Quem se ama se preocupa mais consigo do que com os outros. Fulano falou isso de mim, fulano me agrediu, fulano... Olha, o que eu posso fazer para o outro, eu posso orar, posso ter misericórdia, eu posso... Mas, meu Deus,
eu é que não posso fazer isso e me ajude a não fazer. E se eu fizer, o problema está em quem produz. Então, se o outro lhe fere, olha, graças a Deus, o problema não é seu. Não é? Agora, se você fere, aí a coisa muda. Então, quem se ama não sai produzindo projéteis de mágoa, de raiva, de ódio, de intriga, de maledicência. Não. Quem se ama trabalha para evitar os pensamentos piores, perturbadores. Não vai sacudir na cabeça para o pensamento pular e sair correndo, porque não é assim. Tudo que eu detenho aqui volta para o inconsciente, para depois aparecer com mais força. Se eu quero tirar um pensamento, eu preciso substituí-lo, começar a buscar outros melhores, valorizar este. É assim que a sombra sai, não é? Como é que você ilumina um quarto escuro? Acendendo uma lanterna, uma lâmpada, uma vela. À medida que a luz aumenta, a sombra vai batendo em retirada. Então, o trabalho de alto amor vai começar aí. Pensar, falar e fazer. Bem, eu quero fazer algo. Quem se ama, avalia. Eu vou fazer tal coisa, peraí. Essa ação, à luz do pensamento de Jesus, é correta? Não, não é. Bem, então, se eu fizer isto, eu vou estar transgredindo uma lei. Se eu transgredir, é mais um problema para mim que vou ter que resgatar. Então, eu faço ou não faço? Bem, se eu me amo, eu vou fazer o possível para não fazer. Mas se eu acabar me equivocando e fazendo, eu não posso também ficar me maltratando, me punindo. Eu vou trabalhar-me, me espiritualizar cada vez mais, para que no próximo ensejo, na próxima oportunidade que aquilo surgir e que eu for ter que ser levado a repetir o dano, eu estarei com mais resistência moral e direi não, porque isso far-me-á mal. Então, eu vou tendo um controle, uma autoadministração de mim mesmo. Esse é o ser consciente que Joana de Ângeles diz. Não é um ser perfeito, que sai transitando entre todos, carregando um equilíbrio. Não, mas é um ser atento consigo mesmo, com a vigilância acesa em relação ao que pensa, ao que fala e ao que faz. E ao perceber no final do dia, lembrando Santo Agostinho em O Livro dos Espíritos, faz um balanço. E ao perceber que se equivocou, não se pune. Aí a gente busca Joana, que diz, ao se analisar em erro, não se puna, mas programe para o próximo dia um comportamento que venha liquidar este ou quitar este de variadas maneiras. Então, o indivíduo que se ama, ele acende a vigilância e vai podendo estar sempre mais atento, com um nível de atenção mais elevado, para não se equivocar, para sair dos impulsos produzidos pelos instintos. Lembra que ainda nós somos seres bastante guindados, impulsionados pelos instintos? Quando eu pensei, eu fiz. Ou melhor, quando eu não pensei, não é? Melhor dizendo, quando eu vi, já tinha feito. Né? Ou seja, só viu depois que fez. Quando estamos com a vigilância desperta, a gente vê antes. E aí a gente tem a condição, a liberdade de dizer não. Não vou fazer isso. Eu falo, quando a gente está falando de amor, não é? Eu já falei isso aqui, mas eu vou repetir, das pessoas que dizem assim, moço, olha, eu estava de um... Quando eu fiquei cego na hora. Olha, aquilo me tomou e eu ceguei, fui lá e briguei e fiz aquele escarcéu. Você já ouviu alguém dizer assim, olha, eu encontrei uma pessoa. Eu gosto tanto daquela pessoa que eu fiquei cego de amor. Olha, eu fiquei cego e eu dei tanto amor, e eu cuidei, e eu amparei, e eu disse palavras lindas e ricas. Não.
a gente cega na inferioridade da sombra. Dia virá que nós ficaremos não cegos, mas lúcidos de amor. É Ele que vai nos tomar e nos impulsionar, e não a sombra que advém dos períodos primitivos, e que ainda viceja, e que ainda trabalha, e que ainda nos passa a perna. Por isso, precisamos cada vez mais, por necessidade da construção do alto amor, estabelecer uma vigilância e uma avaliação constante do nosso comportamento para que aproveitemos a reencarnação, porque ela veio e foi para isso, gente. A reencarnação não é uma oportunidade dada para estarmos no educandário terra, para recebermos lições e nos aprimorar. Pronto, esse é o nosso trabalho de aprimoramento. Nem sempre eu vou estudar uma prova de matemática e vou tirar 10. Mas eu estou estudando, eu estou me esforçando. Olha, eu acertei mais dessa vez, da outra vez foi menos. E é assim que a gente vai se burilando. Mas tem que haver um comprometimento pessoal. Se não tiver, não adianta. E como é isso, Ailson, um comprometimento pessoal? O alto amor nos leva a isso. Eu reencarnei para melhorar-me. Eu não vim aqui para melhorar a ninguém. Primeiro, eu vim corrigir-me, fortalecer as virtudes já conquistadas, equacionar, eliminar a sombra que ainda perdura, acrescentar aquilo que ainda me falta. Estou parafraseando aqui uma dica de Laí Ribeiro. Então, eu vim na reencarnação para isto. Certo? Mas, enquanto a ajudar o próximo, olha, a melhor forma de ajudar o próximo é ir na frente. E não ficar apontando para onde ele deve ir. Porque isso se torna fácil, não é? Olha, eu acho que você precisa ser menos egoísta. Olha, eu acho que você deveria ter, eu acho, é tanto acho. Olha, se você pedir a minha opinião, tá, eu posso dar a minha opinião, contanto que eu esteja implicado com aquilo que eu estou dizendo que o outro deveria fazer. Porque é muito melhor quando a pessoa não precisa dizer nada e ela se nos torna exemplo, como aconteceu muitas vezes com Jesus. Ele não disse muitas coisas, os seus discursos foram curtos, podem examinar. E por que tantas almas entregaram a vida para aquele homem? Com falas tão curtas, com esclarecimentos em meio a parábolas que a maioria das pessoas não compreendiam. Mas o que é que esse homem disse de tão profundo que tocou-me ao ponto de abandonar tudo para entregar a minha vida a ele? Mas não foi o discurso falado, foi o discurso vivido. Foi a prática, a vivência, o exemplo arrastou aquelas almas. E vem arrastando outras, que mesmo trôpegas no caminho, estão tentando segui-lo, mas estão indo de alguma forma. O difícil, o mais triste, são aquelas que ainda estão paradas, talvez contemplando o Mestre na sua grandeza, mas sem nenhuma disposição de segui-lo. Essas dia virão, em que serão impulsionadas pela lei de evolução e todos nós um dia estaremos no seio da paz ao lado do Nazareno. Mas enquanto isso não acontece, mergulhe em você. Você se esqueceu, sabe lá onde? Você priorizou os outros, sabe lá onde você começou com esse processo? E se perdeu e se esqueceu, e até hoje é capaz de sofrer para poder ter o afeto do outro. Às vezes você se coloca em situações, de ordem abusivas para ter afeto. Às vezes o indivíduo se humilha, se coloca em situações tão vexatórias, tão humilhantes, para ter migalhas de afeto. A criatura que está neste lugar, ela ainda não entendeu o valor que tem. E se ela quer que eu a lembre do valor que ela tem, deixa eu dizer
ela é filha de Deus. Quer honra maior? Quer poder maior? Você é filho de Deus. Você sabia que tudo que está aí dentro de você dormindo vem dele? E você sabe que à medida que isso que ele deixou aí for acordando, você se torna um espírito puro com o passar do tempo? Dono de si, com luz própria? Você sabia que à medida que você exercitar o que Deus deixou aí dentro, vai acabar sofrimento, angústia, aflição e tudo? Você será um ser pleno em constante paz? Pois é, esse é você. Nós esquecemos disso ao longo da trajetória evolutiva e o Espiritismo veio. E a psicologia chega, e a psicanálise chega como bênçãos para dizer, olha, indivíduo, epa, não é fora não. Tudo ocorre no seu universo interior. Então, se volte, se cuide, se ame. Mas eu não consigo, não importa, começa seu projeto. É com você. Faça alguma coisa por você. Da mínima que for, não importa. O que importa é que, no mínimo que você está fazendo, o seu pensamento já está, espírito já está se voltando para uma coisa que fará bem tão somente a você. E não é nenhuma proposta do egoísmo aqui. A gente se ama, se valoriza, se enriquece para poder ter o que dar, não é? Porque eu abri uma questão e abro sempre essa questão. Se nós analisarmos pelo viés do alto amor, tem muito eu te amo aí falso. Tá bom? Porque a gente só dá o que tem. Se você não tem, tá dando o quê? Inventou o que aí para dar? Pegou onde? Porque o amor não está numa esquina, não está numa venda, nem num supermercado. Olha, eu estou na época da venda ainda. Né? Não está em canto nenhum. De onde é que você tirou esse amor que você fala que, meu Deus, eu amo demais essa pessoa? Ah, é? Bem, deve ser produto do amor que já nasce em você. Tem? Não, eu não me amo, eu sou uma pessoa que me abandonei, eu sou uma pessoa que eu não me cuido, eu sou uma pessoa que eu sou dependente, eu sou uma pessoa apegada, eu sou uma pessoa que faço isso. Fala, bem, então onde é que você acha esse amor gigante que você tem pela pessoa? Examine. Examine as pessoas que você diz que ama. Isso aí, esse amor grande, né? Ele tem que sair de ti. Porque ele não é uma coisa mágica, né? A gente inventa, eu amo. Não, eu tenho que conhecer esse sentimento. Começa por aí. Eu preciso conhecer algo para dizer que eu sinto. E aí? Então, como é que você ama alguém demais sem se amar? Então você vai ter que explicar onde foi que você achou esse sentimento. Porque ele só nasce ou ele se inicia dentro de você, para ser dado. Por isso que não é uma proposta egotista. Quanto mais eu me enriqueço de amor, aí sim eu tenho o que dar. Tá bom? Talvez a gente esteja muito vinculado às pessoas, dizendo que nós as amamos de forma muito intensa. Isso aí deve ser ainda da vertente da paixão. Essa coisa que sufoca, essa coisa que é enorme e que faz um barulho e que tem que ser uma coisa em que o coração chega. Não, esses movimentos são todos da paixão. É esse barulho todo aí. O amor não. O amor, quanto mais se desenvolve, mais acerena a alma. Por isso que o Nazareno era sereno. Diante de tanta dor que ele sofreu naquele dia, meu Deus, por que aquele homem tornou-se um cordeiro? Que mansidão era aquela diante de tanta dor? Um homem que poderia evocar os espíritos e paralisar todas as forças negativas que estavam lhe atacando? Ele pleno, tranquilo, sereno. Agora já não era por amor a ele, porque ele já estava pleno em si. Agora ele tinha demais para dar e por amor a nós, ele faz essa trajetória e está agora nos aguardando. Então, se ame, leia a obra Garimpo de Amor. Eu digo
para ler devagar, tá bom? Parágrafo por parágrafo. Medita, porque isso é alimento, é conhecimento que vai te ajudar nesta área. Para mim, o melhor livro na área com o tema relacionamentos afetivos espírita, que eu já li. É o meu achar, tá bom? Para mim, o melhor nesse quesito. Vindo de uma mentora que em reencarnação transata entregou a vida em nome de Jesus, por amor a Jesus. Então ela sabe muito bem que sentimento é esse. Então leiam Joana de Anjos Garimpo de Amor e semana que vem a gente volta com outro texto dela, tá bom? Quem está chegando agora, quem está participando pela primeira vez da live ou que não sabe, eu tenho um canal no YouTube. Se quiserem me seguir lá, se inscrevam. E estou com o Instagram agora, ferraz.arilson, onde a gente também trabalha. Tive o show de Roberto Carlos, cantando as músicas mensais. Quem esteve lá, né, pôde perceber o trabalho que fizemos, como foi divertido e de uma energia de muita paz que nos uniu. Enfim, então aguardo vocês semana que vem. Muita paz. Lembrando, gente, só fazendo aqui acrescentando, tem o canal do Francisco de Assis, onde tem palestra todo sábado, às 19h30. Temos também o Instagram do Francisco de Assis, é esse que nós estamos aí também, fazendo as suas divulgações, e os nossos trabalhos estão retornando pouco a pouco, tá bom? Muita paz, muita luz. Até mais.